A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp, no YouTube, ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho aqui no meu coração é que esta manhã será de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. E hoje temos a alegria e a honra de receber o pastor Cássio Castelo, pastor setorial de Interlagos, setor 109. Pastor Cássio, que alegria te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Para mim é um prazer poder estar aqui, irmão André. Prazer poder também compartilhar aqui algumas experiências. Quero aproveitar este momento e saudar também toda a diretoria, da nossa querida Confradesp, bem como também os nossos pastores, presidente, pastor José Wellington, pastor Ayrton Júnior, toda a diretoria também do nosso ministério, e também aproveitar e saudar todos aqueles que estão nos acompanhando por este podcast, e espero que seja um momento muito agradável para todos nós. Pois é, pastor Cássio, é uma alegria te receber, uma honra. Deus preparou o dia de hoje, Preparou essa terça-feira para a gente conhecer um pouco da sua história, a sua trajetória, os testemunhos e também poder ouvir os grandes feitos que o Senhor Deus tem realizado em sua vida, em sua família e, sobretudo, em seu ministério. Amém. Tem história, viu, irmão André? Tem história para nós compartilharmos. Temos visto muitas coisas durante esse período que estamos servindo a Deus no ministério, e será um prazer compartilhar com o irmão, compartilhar com os nossos ouvintes algumas experiências que eu espero que venha edificar, venha contribuir também para o crescimento de todos aqueles que estão junto conosco na programação. Pois é, e os irmãos que estão nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube, estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Eu dou um conselho para os irmãos, Peguem o lenço, estejam em posse do lenço, porque a primeira vez que eu conversei com o pastor Cássio foi lá no templo da Conselheiro Cotegipe, lá na sala do patrimônio, e a gente conversou ali por alguns minutos, e naquele dia eu chorei. Quando o pastor começou a contar algumas maravilhas que Deus tem realizado, foi de muita edificação e aquele bate-papo me marcou. E eu tenho certeza que hoje vai marcar. Todos os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão nos assistindo, serão tocados por Deus através da sua vida, pastor. Amém. Eu espero que realmente que as nossas experiências possam tocar e também tocar das pessoas e servir de incentivo também para aqueles que têm uma chamada de Deus, aqueles que aspiram pelo ministério, e que sejam experiências que inspirem essas pessoas. Com certeza, eu não tenho dúvidas que será de muita edificação para os irmãos que estão nos acompanhando. E pastor Cássio, eu já quero começar perguntando, como foi o momento da sua conversão, do seu encontro com Cristo? Foi um momento muito especial, particularmente foi o momento mais especial. Porque nós, como seres humanos, temos alguns momentos que marcam a nossa vida, e a minha conversão eu considero um momento dos mais especiais que eu já tive, que Glória a Deus. Pude desfrutar. Foi num contexto de muita turbulência, minha família estava atravessando um momento muito difícil, eu estava no meio desse contexto todo, também junto com a minha família, jovenzinho ainda. Não tive o privilégio de nascer num lar evangélico, mas fui alcançado ainda muito novo. Tive uma experiência muito profunda com o Senhor Jesus,
Mas eu me recordo que no meio dessa turbulência que a minha família estava atravessando, de algumas perdas, né, de algumas angústias, eu estava, como jovem, numa esquina, ali próximo ao lugar onde eu residia, e tínhamos alguns amigos que estavam saindo do mundo e se convertendo ao Evangelho, aceitando Jesus como Salvador. E um desses amigos, ele colocou no coração dele de me evangelizar, ir até mim, falar de Jesus, e ele fez isso com muita dedicação. E graças a Deus que foi com muita dedicação, porque eu estava dando muito trabalho, né, na minha casa, para minha família, para meus pais na época, e eu precisava realmente de alguém que se dedicasse para pregar para mim, para falar realmente de Cristo. Eu estava precisando de Cristo. Eu não sabia, mas na realidade era isso que eu estava precisando, de Jesus. E esse rapaz, ele foi amigo meu no mundo, né? Eu estava numa situação, como eu já disse, muito complicada, mas ele, numa noite muito especial para a minha vida, ele me achou em meio a uma angústia, uma tristeza muito profunda, e me pregou Cristo. Ele me convidou para ir até a igreja na época. Eu não era muito de frequentar a igreja, eu me recordo que eu frequentei a igreja na fase da minha adolescência e da juventude poucas vezes. Dentre elas, mais na formatura, quando me formava, né? Nós tínhamos os eventos realizados geralmente na igreja de formatura, mas era muito pouco, frequentava muito pouco. E ele me convidou, mas naquela ocasião, para ir para uma igreja evangélica, né? Participar de um culto evangélico. E eu aceitei, eu fui. Me recordo que ele me levou ali na rua Félix Guilhem, foi onde eu tive o contato com a palavra de Deus, o primeiro contato com a Bíblia. Na época, o pastor Valdir Nunes Bícego era o pastor da Lapa, né, do setor da Lapa, e ele pregava ali, na rua Félix Guilhem, que era a sede do setor. E ali foi aonde eu tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, pela primeira vez. Eu me recordo que, ao ter contato com a palavra de Deus, eu realmente vi que ali estava tudo que eu estava precisando no momento, né? Fiquei assim um tanto bastante admirado por saber que tinha um povo ali feliz, um povo alegre, que ouvia a palavra, né? Que glorificavam a Deus. E me senti muito bem no ambiente de culto, ouvi a palavra, e me recordo que o pastor Valdir fez um convite para quem queria aceitar Jesus no finalzinho do culto. E eu não pude me conter, pois eu sempre falo que se eu não fosse, meu coração ia sozinho, porque na hora do convite meu coração acelerou de uma tal forma, de uma tal maneira, que eu não pude me conter. Não precisou ninguém, na realidade, me convidar para que eu fosse à frente. Eu fui sozinho, por livre e espontânea vontade. E quando eu fui, a igreja glorificou muito a Deus, né? Por aquela ação, por aquele ato que eu estava ali naquele momento assumindo. O pastor Valdir orou pela minha vida, e ali foi realmente o começo da mudança da minha história. Ali eu comecei a experimentar uma nova vida. Já meio que de imediato. É lógico que conversão, ela não acontece de imediato, a gente sabe que não, mas ali comecei a sofrer a ação realmente do Espírito Santo, e devagarzinho, de uma forma gradual, eu comecei a frequentar os cultos, e com um mês mais ou menos, eu me recordo que eu, servindo a Deus, aonde eu ia, as pessoas profetizavam, né? Eu não sabia nem o que era profecia, mas como tinha muita gente que profetizava para mim, falando sobre uma chamada de Deus na minha vida, eu quis saber o que era esse negócio de profecia, né, de falar línguas, porque naquele ambiente tudo era novo para mim, né? Nunca tinha frequentado ambiente de culto, tudo era muito novo, e me recordo que eu indagava muito o irmão que estava me discipulando, eu queria saber tudo, né? Então perguntava para ele, mas o que é isso? O que é profecia? E ele começou a me explicar, né, o que era uma profecia, da maneira como Deus falava com as pessoas. E eu, aonde ia,
recebi uma profecia de uma chamada, de uma obra, né, de algo assim especial. E com um mês de conversão, eu me recordo que eu fui num culto. Era um culto nas casas, né? Porque antigamente nós fazíamos muito, nós, eu digo nós, né, os crentes, nós fazíamos muito cultos nas casas, não que hoje não façamos, né? Mas naquela época acho que fazia com uma forma mais dinâmica. E eu me recordo que eu fui convidado, depois que aceitei Jesus na Lapa, para participar de alguns cultos nas casas. Então, quando eu não estava na igreja, eu estava participando desses cultos, né? Cultos nos lares. E durante um culto, com um mês de conversão, eu me recordo que eu entrei naquele culto e o rapaz parou. Tinha um rapaz dirigindo, né? Que ele veio do interior para dirigir aquele culto. E ele parou e olhou para mim e disse: "Você, jovem." Eu levantei minhas mãos, né? Ele levanta as mãos, né? Eu levantei. Ele falou: "Eu gostaria de entregar algo de Deus para você." E ali, então, foi uma experiência mais direta com a minha chamada. Começou Sim. ali, porque ali eu comecei a ouvir a palavra ministério. Foi onde Deus falou comigo que tinha um ministério na minha vida. Contou algumas coisas particulares da minha vida, usando aquele jovem profecia do passado, aquilo que eu estava passando e tinha passado. E também falou alguma coisa relacionada ao futuro, aquilo que Deus iria fazer na minha vida. Então, a minha conversão, ela foi marcada por essas experiências, né? E logo no começo, eu já comecei a entender que Deus tinha uma obra na minha vida. Isso com um mês, com 2 meses, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí tive uma experiência marcante, que foi a experiência de depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, num culto. Aí fui na igreja de Pirituba, já não foi... Pirituba pertencia à Lapa. Sim. E era próximo à minha residência. E na congregação de Pirituba, eu comecei a frequentar os cultos lá também. Além da sede, na Lapa, eu frequentava Pirituba também, que era a congregação da Lapa. E ali eu me recordo que, com 2 meses de conversão, eu pedi o batismo com o Espírito Santo e Jesus me batizou num culto, ouvindo a palavra. Eu estava ouvindo a palavra e o pregador, quando começou a discorrer, a visão que João tinha visto na ilha de Patmos, né? Sim. De Jesus Cristo sobre um cavalo branco. E eu me recordo que naquele momento que o pregador estava falando sobre essa visão, né? Sobre Jesus ali, nessa passagem bíblica, aí eu fiz uma oração comigo mesmo ali no meu interior. Jesus me batiza com o Espírito Santo, né? E eu gostaria de sair desse culto falando em línguas. E Deus ouviu minha oração. Realmente, Glória a Deus. Naquele momento que eu fiz essa oração, eu fui batizado. Eu já estava integrado, mesmo novo, na igreja, mas estava ali integrado com os jovens. E Jesus me batizou naquela noite. Eu saí dali, fui para minha casa. Eu só quero chegar a um ponto, né? Sim. Pra gente depois, talvez, acho que isso é importante falar, porque eu fui batizado na igreja, com um pregador falando sobre Jesus, do cavalo branco, né? A visão de Apocalipse 19. Sim. E quando eu cheguei em casa, feliz da vida, porque com paz no coração, né? Estava vindo de uma vida toda atribulada, minha família passando por dificuldades. Mas quando eu cheguei em casa, eu me recordo, eu tinha meu quarto e eu fui orar, porque eu queria sentir o mesmo poder que eu tinha sentido lá na igreja, né? Quando fui batizado com o Espírito Santo. Aí fiz uma oração ali no pé da cama e falei: Senhor, gostaria de sentir o mesmo poder que eu senti lá na igreja, que o Senhor agora me revista aqui, faça eu sentir aquela mesma alegria, aquela mesma paz, aquele mesmo poder. E fale línguas também. E é quando eu acabei de falar, eu recebi de novo, né, aquele poder. Glória a Deus. Comecei a falar línguas. Na minha casa ninguém não era evangélico, não conhecia o que era batismo com o Espírito Santo. Aí só parei de falar línguas depois de alguns minutos, né? Falando línguas ali de uma forma muito contundente. Se alegrando. Aí minha mãe bateu na porta do quarto. E quando bateu, tava minha mãe, meu pai, toda a minha família na porta do meu quarto. E eles, então, quiseram saber o que era aquilo. E eu pude explicar, porque eu estava já pedindo o batismo com o Espírito Santo e o irmão que estava me discipulando, ele me ensinou o que era o batismo.
Então isso foi muito importante, porque eu pude responder a minha mãe quando ela perguntou, mas o que é isso? Aí eu comecei a explicar que aquilo era uma promessa, que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E a minha mãe se alegrou também, porque ela chorou muito comigo, né, dando trabalho, né, Sim. meus pais. Eu era um jovem eu tinha negócio de moto e motoqueiro, então eu dei muito trabalho para eles. Então ela se alegrou, que ela viu que tinha algo acontecendo realmente, de fato, na minha vida, que estava diferente. E naquela noite eu fui dormir, depois que eles foram, cada um pro quarto dele, cada um pro seu quarto. Eu fui dormir no meu, que eu já estava nele. E é mais ou menos umas 3 horas da madrugada, porque tem um mistério às 3 horas, né? Opa! 3 horas da madrugada tem sempre mistério. Eu me recordo que eu estava deitado, dormindo, e de repente alguém me acordou. Mas literalmente me acordou, mexeu comigo. E quando eu viro assim, eu estava virado com meu rosto para a parede, minha cama estava encostada na parede do quarto, uma das paredes. E quando eu virei em direção à porta do meu quarto, a minha visão se abriu. Foi onde eu vi um cavalo branco, por isso que eu estou fazendo questão, forte, né, de falar, né? Porque eu então vi um cavalo branco e tinha um ser sobre o cavalo branco com uma espada na mão. E ali eu vi do lado da minha cama, na minha cabeceira, um altar, um jardim muito grande, com muitas flores, palmeiras. E ali Deus, então, ele revelou para mim a minha chamada de uma forma mais direta. Glória a Deus. Então aquilo que eu recebia por profecia, naquele momento foi de uma forma mais direta. Pastor, não querendo te cortar, mas tudo isso em apenas 2 meses que o senhor havia se convertido. 2 meses. Aceitou o Senhor Jesus como Salvador, depois de 2 meses foi batizado com o Espírito Santo e na noite, né, naquela madrugada, após o batismo com o Espírito Santo, o senhor já teve essa visão, essa experiência. Exatamente. Foi uma coisa muito rápida. Inclusive, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, na região onde eu moro, tinha muitos ciclos de oração que funcionavam à tarde. Os trabalhos, geralmente, de oração era na parte da tarde. E eu estava desempregado na época. Tinha perdido meu emprego, eu trabalhava em banco, né? Tinha perdido o emprego. E então eu aproveitava o meu tempo para estar no círculo de oração. E naquele ciclo de oração, quando eu ia, eu fui uma pessoa que eu fui formado no círculo de oração. Sim. Lógico que com os nossos mestres, né? Nosso pastor José Wellington, que sempre eu vinha ouvir no Belém, né? Pastor Valdir, que era o meu pastor de sede. Tinha o pastor Genivaldo, que era o pastor da congregação em Pirituba. Então, eram homens que eu estava sempre ali ouvindo, né? Mesmo nesse curto período de 2 meses, eu era muito assíduo na igreja. Eu não perdia um culto. Praticamente todos os dias eu estava envolvido com algum trabalho. E esse trabalho de ciclo de oração, que era na parte da tarde, cada ciclo é interessante, pastor André, porque cada ciclo de oração que eu entrava, eu recebia uma profecia. Deus usava alguém para falar para mim de uma obra que seria rápido. Eu creio. Por isso que eu acredito que foi uma forma também muito rápida a maneira como Deus ele trabalhou para fazer cumprir o que ele estava falando comigo. Sim. Então, ele disse que seria muito rápido e que muitas pessoas diriam como é que pode. E realmente, quando eu já tinha 3 meses, eu já estava batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. Glória a 3 Deus. meses, já estava inclusive, participando dos cultos, dando meu testemunho. Muita gente me conhecia na região, então sabia da minha conversão. E quando eu chegava nas igrejas, falavam, né? Olha, o Cássio se converteu. Então eles faziam questão de ouvir meu testemunho no ciclo de oração. Em alguns cultos também. Gerou notícia a sua conversão. Exatamente. Glória a Deus. Porque minha família é uma família muito antiga na região e nós somos muito conhecidos, né? Então as pessoas me conheciam muito no bairro ali. Então a minha conversão, ela gerou assim uma repercussão, porque o que Deus fez realmente foi uma coisa muito maravilhosa e rápido, muito rápido. Tudo na minha vida foi muito precoce, foi de uma maneira muito rápida. Inclusive o primeiro trabalho, a primeira igreja que eu passei a dirigir, foi tudo muito rápido. Pastor Cássio, o senhor comentou que recebeu o convite para ir na igreja. Quando o senhor chegou lá na igreja, o pastor da igreja
E o pregador daquela noite, pastor Valdir Bíssego, um homem que deixou um legado para o nosso ministério, que até hoje é lembrado pela diretoria da nossa igreja como um grande homem de Deus. Como foi para o senhor, né, estar naquele culto e ouvindo o pastor Valdir Bíssego ministrando, porque infelizmente eu não tive a oportunidade de vê-lo, né, pessoalmente pregar, mas a gente tem algumas mensagens dele no YouTube, e um homem sábio, dinâmico, que pregava com tanta garra, com tanta eloquência. Isso te impactou? O pastor Valdir, ele foi uma inspiração para mim, porque quando eu ouvi o pastor Valdir pela primeira vez, Deus usou ele já para que eu entendesse que eu precisava de Cristo. E usou ele com muita propriedade, com muita unção. O pastor Valdir, ele realmente foi um dos grandes pregadores, não só um pregador, foi um excelente pastor. Tive a oportunidade de aceitar a Cristo com a pregação dele e trabalhar junto com ele durante um período, né, da vida dele e da minha vida. Então, ele foi uma grande inspiração. Para mim foi um privilégio ter esse contato com ele, né? Porque eu confesso para você que o tempo que eu passei com o pastor Valdir, a maneira como Deus usava ele, tudo que eu vi Deus fazendo na vida daquele homem, fez com que eu desejasse o ministério, fez com que eu aspirasse o ministério, sabe? Que fez com que eu quisesse ser igual. Por muitas vezes eu falei com Deus que eu gostaria de ter um pouquinho só daquilo que o pastor Valdir Glória a Deus. Ele tinha. E inclusive Deus ele tem sido muito bom na minha vida em responder algumas orações, né? E eu tive o privilégio depois lá na frente sentar numa sala, né? Isso já lá na frente, né? Sim. E quando o pastor Valdir ele faleceu, eu já estava no setor da Lapa, já estava dirigindo congregação nessa época. Também de uma forma muito precoce. Eu, com 1 ano de conversão, eu já passei a dirigir igreja. Com 1 ano de conversão. Eu não era nem casado ainda. Mas comecei a dirigir as congregações que surgiam nos lares, né? Nós trabalhávamos nos lares. E hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, o setor de Pirituba ele tem 10 congregações. E umas 5 congregações é da época da minha conversão. Eu tive a oportunidade de participar dessas 10 de 3, diretamente, abrindo esses trabalhos, plantando essas igrejas que hoje estão fazendo parte do setor de Pirituba. E eu me recordo que o pastor Valdir, na época, ele marcou, me fez, né, me deu essa inspiração para que eu realmente aspirasse o ministério, né? E eu disse que Deus é bondoso em responder as minhas orações. E eu trabalhei, né? Quando o pastor Valdir faleceu, eu tive a oportunidade lá na frente de pegar todo o projeto do pastor Valdir de evangelização, de missão e cuidar. Na época já não mais o pastor Valdir, né? Que tinha falecido, mas o pastor Veiga. Aí trabalhei com o pastor Veiga, mas o projeto que eu tinha, o pastor Veiga me colocou para cuidar de evangelismo e missões. E o projeto era o projeto que o pastor Valdir desenvolvia no setor da Lapa. Sim. Então, até o material que o pastor Valdir tinha desenhado, ele fazia tudo à mão, né? Sim. Caiu nas minhas mãos e eu pude, quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, olha como que Deus faz, né? Então, para mim, foi muito marcante trabalhar com o pastor Valdir. Foi realmente muito inspirador. Teve alguma experiência, pastor, que o pastor poderia compartilhar com a gente, em que o senhor esteve ali ao lado do pastor Valdir Bíssego, que te marcou alguma situação, ou talvez até mesmo uma pregação, ou um bate-papo informal que vocês tiveram, que aquilo te marcou e o senhor leva no coração? Tenho várias situações que eu trago assim, como especiais, né? Situações que realmente marcaram a minha vida. O pastor Valdir, cada momento que você tiver a oportunidade de conversar com ele, você sai assim, flutuando, né? Um homem muito sábio, muito aconselhador. E eu tinha um problema muito difícil. Eu lembro que eu dirigi uma congregação e eu tive um problema muito difícil para resolver na congregação. E eu precisava de uma direção, como resolver aquele problema.
E era um problema, não tenho condições agora de compartilhar ele aqui, mas era um problema muito, muito sério, né? E eu recordo que eu sentei com o pastor Valdir e disse: pastor Valdir, eu tenho esse problema e assim, pastor. E eu estou com dificuldade para resolver. Como que eu faço para resolver? E ele me deu uma palavra, mas do céu. Sabe quando vem aquele negócio do céu? Eu creio. Mas eu fiz de acordo com o que ele tinha me falado. E eu obtive, assim, uma resposta, um resultado que realmente me fez glorificar a Deus pelos conselhos que a gente recebia por parte dele. Sim. Então as experiências não eram somente quando nós conversávamos com ele, sabe? Não era somente na conversa que marcava a nossa vida pelos conselhos que ele nos dava, mas também quando nós ouvíamos ele pregar a palavra de Deus. O pastor Valdir, quando ele pregava a palavra assim, podia ser o culto que fosse, né? Às vezes um culto comum, né? Um culto, se existe um culto comum, né? Tô dizendo assim, um culto que às vezes era marcado de improviso. Sim. Mas se o Valdir desse uma palavra, era algo assim que a gente viu o poder de Deus. Glória a Ele Deus. geralmente enfatizava muito a ação do Espírito Santo, né? Gostava de citar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ia até o 28, falando da ação Glória do a Espírito Deus. Santo, né, no livro de Atos dos Apóstolos. E o resultado era sempre a manifestação da glória de Deus, derramamento espiritual, batismo com o Espírito Santo. Nós tínhamos ambiente assim, o ambiente era um ambiente de cura. Nós víamos Jesus agindo assim de tal maneira, por isso que ele nos inspirava. Nós que éramos mais jovens, né, sentíamos inspirados. Sim. Quando ouvíamos ele falar e também, não só, como já disse, o que marcou minha vida também nos momentos de aconselhamento. Ele, quando parava para dar um conselho, ele sempre dava um conselho certo. A gente podia fazer porque ia dar resultados positivos. Eu conversando com alguns amigos da Lapa, pastor Cássio, eles comentam que no último culto que o pastor Valdir Bícego ministrou, de forma que subjetiva, ele se despediu da igreja. O senhor estava nesse culto? O senhor se lembra? Eu estava. O pastor Valdir, realmente, a igreja se comoveu, houve uma comoção. Inclusive, louvou, se eu não me engano, foi naquele culto que, ao passar o Jordão. Sim, os irmãos lá comentam muito esse louvor. Esse louvor, que inclusive nos faz sempre lembrar o pastor Valdir, né? Quando Sim. nós ouvimos ele. E o pastor Valdir, naquela noite, ele pregou com muito ímpeto. E foi realmente uma despedida, né? Nós jamais pensávamos que o pastor Valdir ele ia nos deixar tão cedo. Mas aquela noite foi um culto diferenciado. Depois nós fomos entender, Sim. quando recebemos a notícia do falecimento dele. Então marcou a igreja da Lapa. Foi um momento muito difícil para nós, mas ao mesmo tempo também Deus trabalhou no setor. E a obra continuou, né, pastor? Apesar da grande perca. Continuou. Nós éramos, né? E ainda né? O setor da Lapa é um setor muito estruturado, um setor muito bom, com muitas pessoas que foram formadas. Então, o pastor Valdir era um formador, né? Ele formava, ele era um professor. Ele Sim. formava as pessoas. Um excelente pastor, mestre. Então, nós, mesmo recebendo aquela notícia, né? Passando por aquele choque do falecimento dele, mas o setor estava firme, estava em Cristo. Uma das coisas que ele enfatizava muito era que a igreja, o pastor nunca deveria colocar a igreja em torno de si. Tinha que ser em torno Sim. de Cristo. Glória e ele a fez Deus. isso e fez muito bem, viu, irmão? Muito bem mesmo. Com maestria. Com maestria, com muita graça de Deus. O setor estava totalmente em volta de Cristo e permaneceu firme. E até hoje ele é lembrado, né, pastor? Não só lá no setor da Lapa, mas em todo o nosso ministério. Deixou, de fato, um legado. Deixou um legado. Agora, pastor Cássio, eu vou fazer uma pergunta de cunho teológico agora para o senhor. Porque como que a gente vai explicar? Existem pessoas que passam anos sendo moldadas, sendo lapidadas, né, sendo preparadas por Deus. Às vezes é Deus que quebra o vaso e faz um novo vaso e é todo aquele mistério. E já outras pessoas aceitam a Jesus, né? Um mês já batizado com o Espírito Santo, ou 2 meses, né? 2 meses. 2 meses.
de crente, batizado com o Espírito Santo, em 3 meses já se batizou nas águas e com 1 ano já está dirigindo uma congregação. Que mistério é esse, pastor? Pois é. Eu penso que isso tem tudo a ver com a obra que Deus tem para cada um de nós, né? Existem pessoas que, de uma forma específica, Deus ele trabalha de uma forma mais rápida porque tem urgência em um propósito, em algo específico para realizar com aquela pessoa. Embora a gente saiba que Deus, nós não somos nada, né? Sem o nosso Deus, que a obra é dele, né? A missão é de Deus, né? Nós só somos um cooperador na missão. Sim. Que é o que nós chamamos de missio Dei, né? Sim. A missão é de Deus, a obra é de Deus. Nós só somos um cooperador de Deus. Mas o Deus ele tem obras específicas com algumas pessoas. Sim. Eu falo assim não só pelo que aconteceu na minha vida. Pelo que eu, ao longo desses 30 e poucos anos que eu estou no ministério, eu tenho visto isso. Então tem algumas pessoas que Deus trabalha de uma forma mais rápida, de uma forma mais específica. Em contrapartida, outros demoram um pouco mais. Mas o resultado, lá no final, a gente observa que é o mesmo. Um fez uma obra, mas o outro não deixou de fazer. Também fez a obra. No tempo de Deus, né? No tempo específico, na chamada específica. Então, no meu caso, eu acredito que tenha sido uma chamada específica e Deus, ele fez de uma maneira que realmente me surpreendeu. Me fez também a mesma forma, eu me surpreendi da maneira rápida. Eu era uma pessoa muito tímida, né? Imagina você. Eu tinha dificuldades, às vezes, para apresentar um jogral, né? Uma tarefa na escola. E, de repente, com 20 anos, né? Eu estava agora já na igreja, 20, 21 anos, e num púlpito, pregando para pessoas. Então, Deus é realmente obra divina. Sim. Deus tinha esse propósito, a chamada divina. E eu acredito que se fosse diferente, se Deus me desse muito espaço, eu era uma pessoa que talvez eu não caminhasse. Então Deus me levou ali muito pertinho, né? Mas isso não significa que aqueles também que demoram um pouco mais não vai chegar, né? Inclusive, é interessante, a obra aconteceu muito rápido na minha vida, as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida. Inclusive, eu fui pastor depois da pessoa que me ganhou para Jesus, né? É mistério, é coisa que só o reino mesmo pode fazer. Só. Mas Deus tem o seu tempo, né? Deus tem a sua maneira de trabalhar na vida de cada pessoa. Pastor, e é sobre isso que eu quero perguntar para o pastor. A gente pode, então, entender que para cada um Deus tem um tempo. É errado um obreiro querer comparar o tempo dele com outro obreiro? É errado. Isso pode levar a um colapso ministerial? Eu acho que isso pode causar um dano para a vida da pessoa que está se comparando. Porque quanto maior é a expectativa, se você fosse comparar com outro e criar uma expectativa para que a pessoa seja igual, ou que as coisas aconteçam na mesma proporção que está acontecendo na vida do outro. Sim. Então, quanto maior é a expectativa, se não acontece igual, a frustração também vai ser maior. Então, hoje, com a minha experiência, eu oriento as pessoas a não criar essas expectativas e não se comparar com o outro. Porque tem essas diversificações. Deus trabalha de multiforme. Então, Deus não trabalha de uma maneira só, sabe? Não trabalha de um jeito só. Sim. Então, Deus tem suas maneiras para trabalhar na vida de um, de outro, de cada um. E nós temos que saber respeitar o tempo de Deus para nós, o que Deus tem na nossa vida. O que Deus tem para um é para um, o que Deus tem para o outro é para o outro. E, sobretudo, pastor, aceitar também o tempo de Deus, porque às vezes existem momentos que o obreiro quer bater de frente, né? Com Deus, não aceitando o porquê dele passar pelo deserto do tempo, né? Ali como Caleb, que ficou 45 anos. Esperar, pastor, venhamos e convenhamos, é difícil.
mas às vezes é necessário para a formação de um obreiro, né? Caleb, como eu mencionei agora, ficou 45 anos aguardando o cumprimento da promessa. E às vezes a gente se depara com alguns colegas, alguns companheiros que estão um pouco ansiosos, né? E às vezes fazem comparação, mas com um aconteceu em tanto tempo, com outro em tanto tempo, mas na minha vida ainda não aconteceu nada. Mas não significa que não vai acontecer, né? Porque fiel é o que prometeu, né? Com certeza. Então, o que nós temos que pedir para Deus, ao nosso Deus, é graça, para esperar o momento nosso. Então, a chamada de Deus, aliás, a pessoa, quando ela é chamada por Deus, ela tem que ficar realmente à disposição de Deus. E não deve se frustrar porque está demorando. Tem promessas de Deus que se cumprem rapidamente, mas tem promessas que demoram, né? Eu vi muitas promessas se cumprirem rápidas na minha vida, mas não foram todas também. Eu acho que esse início meu de ministério foi realmente muito rápido. Mas porque Deus tinha algo específico para fazer, para realizar. Tinha pressa em algumas coisas para fazer, se utilizando da minha vida. E fez isso, né? Eu me coloquei à disposição na época, para você ver, quando Deus tem algo assim específico, numa chamada e tem pressa para realizar, eu não consegui emprego. Quando eu me converti, eu passei a bater nas portas das empresas, procurar emprego até com pessoas que me conheciam, da própria igreja, mas as portas não se abriam. E foi um momento que eu entendi que era Deus me preparando. Porque eu me trancava, como eu não tinha, as portas não se abriam de emprego, o que eu fazia? Eu me ocupava com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. Então me fechava no quarto, lia a Bíblia, lia livros e livros da Bíblia. Quando eu saía até leve do quarto. Eu cheguei a sair do meu quarto assim das pessoas, uma vez na rua, uma senhora, depois de eu estar lendo muito a Bíblia, era uma graça que eu recebia, muito grande ali naquele período da formação, né? Aquele início, Deus ali me preparando. E eu, então, lia muitos livros da Bíblia, saía lendo, né? Os livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. E hoje eu até fico pensando como que eu conseguia ler tantos livros durante um dia. Um dia eu lia muito. E quando eu saí do quarto, eu me recordo que uma senhora uma vez olhou para mim, uma vizinha, e disse: "O seu rosto está brilhando, você está diferente." E era uma graça que Deus estava me dando ali naquele Glória momento, por causa dessa pressa, né, em me preparar. Então, mas também eu me coloquei à disposição. Como a porta de emprego não se abria, eu me coloquei à disposição, orava muito, jejuava, né? Gostava de estar no círculo de oração, gostava de ganhar almas, evangelizar. Não que eu não goste mais, gosto de tudo isso ainda, né? Mas estou dizendo, naquele momento... No primeiro amor, né? Na Meu chama Deus, do primeiro amor. era coisa assim, fantástica. Então, tudo aquilo, e a maneira que tudo aquilo que eu estava vivendo e a maneira como eu estava me colocando à disposição do Senhor, facilitou também para que as coisas fossem acontecendo. Eu precisava de um curso, eu procurei teologia. O primeiro que eu fiz foi teologia antes dos outros, né? Que depois eu vinha fazer. Mas, então quer dizer, eu queria, aquele negócio de querer ser um Valdir, é isso. O Valdir me inspirou de tal maneira que eu queria ser um pastor semelhante. Eu desejava. Então eu procurei naquela ocasião, naquele momento, pegar aquela inspiração e me preparar. Eu não cheguei nem aos pés, né, do Valdir, mas me serviu de muita inspiração e fez com que eu pudesse também abrir o meu coração para as coisas dos céus e me preparar para eu poder, pelo menos, ser igual aquele irmão que eu vi pregando, aquele pastor que eu vi pregando no momento da minha conversão. E pastor Cássio, pelo que a gente observa, com um ano de conversão, o pastor já começou a dirigir um trabalho. Sim. O pastor então estava solteiro. Solteiro. Começou solteiro já ao exercício aí de dirigir congregações. Uhum. E quando que foi que o pastor conheceu a irmã Renata? Então, eu aceitei Jesus lá na Lapa.
Sim. né? Com uma pregação do pastor Valdir. E eu morava na região de Pirituba. Não, aliás, eu morava no Jaraguá, região do Jaraguá. Só que a minha família tem uma história ali em Pirituba, porque eu também morei naquela região. E nós tínhamos uma congregação que era a congregação de Pirituba, onde a minha esposa, a Renata, ela congregava. Ali era o pastor Genivaldo na época, Genivaldo Tavares, né? Ele era o pastor naquela ocasião. E eu passei a frequentar os cultos em Pirituba. Depois, Pirituba, o pastor Genivaldo, ele ficou um tempo. Aí o pastor Ademir, ele substituiu o pastor Genivaldo. Ali foi o momento, com o Genivaldo, foi onde eu conheci a Renata. Mas para falar de trabalho, de direção de trabalho, na ocasião, eu comecei a dirigir com o Ademir. O Ademir assumiu a congregação em Pirituba. E ele era muito evangelista também, gostava de evangelizar. E ele começou a colocar cultos nos lares. Nós chegamos a ter 84 cultos nos lares. Nós chamávamos de núcleo familiar, né? Sim. E eu estava naquela época ali, primeiro amor, batizado com o Espírito Santo, né? Então as duas coisas aconteceram concomitantes. Eu conheci a Renata, eu orei, né, muito, e ela também, para que nós assumíssemos um compromisso. Isso foi então passando os meses, né? Quando, com um ano de conversão, o Ademir já era pastor na época ali, e nós começamos a dirigir uma congregação que era fruto de um culto no lar. Eu comecei a dirigir. Foi aí que eu estava já namorando com a Renata. Eu já estava namorando com ela. Né? Conheci ela então em Pirituba. Sim. Aí começamos a assumir um compromisso com ela e o pastor me deu um culto numa casa para eu dirigir. E eu passei a dirigir um culto na casa. Aquela casa começou a frequentar, as pessoas começaram a frequentar o culto e saiu uma congregação dali. Quando a congregação saiu dali, eu depois passei a dirigir um outro trabalho, que era uma subcongregação, né? Tinha ali algumas poucas pessoas que estavam frequentando aquele culto. Aí eu já comecei a trabalhar diretamente com congregação. Ali eu fiquei, numa dessas aí eu fiquei 5 anos e ela se tornou uma congregação também. Aí dali fui para uma outra da mesma maneira, congregação se tornou uma congregação também. Então esses cultos nos lares, eles começaram a formar congregações, né? Se tornaram congregações. Foram plantadas essas igrejas nos lares e dali surgiram as congregações. Hoje Pirituba, como eu disse, tem 10 e nós participamos. Na época a Renata era minha namorada. Era difícil porque enquanto o culto era no lar, era uma coisa. Quando ele se tornava uma subcongregação ou uma congregação, aí já mudava. Porque se tornando congregação, como eu já dirigia uma, mesmo sendo namorado, noivo, né, com a Renata, eu me recordo que como eu ainda nem presbítero era, eu não podia, né, ministrar nada, né? Nenhuma bênção apostólica eu podia ministrar. Sim. Então, geralmente nesses eventos, a sede sempre mandava uma ceia, quando tinha ceia ou coisa parecida, mandava o presbítero, né? Sim. Aí foi na época em que, como os lugares onde eu fui passando, você vê, a gente foi passando com a graça de Deus, né? É Deus mesmo, não somos nós, não quero aqui em nenhum momento trazer para mim glória alguma, é Deus mesmo quem fez isso. Mas fomos passando e foi formando igreja. E essas igrejas foram sendo formadas. E aí o pastor Valdir, na época, era o pastor do setor, né? Aí automaticamente essas subcongregações, elas foram se tornando congregação. O pastor Valdir foi fazendo delas congregação. Sim. Né? E o pastor Valdir na época me levou pro diaconato. Aí, depois de 6 meses, ele me levou para o presbitério numa consagração extraordinária. Que bênção. Aí eu pude, então, agora ministrar a ceia, eu pude, aí então, dar a bênção apostólica. Aí já não precisava mais vir um obreiro da sede. Mas a Renata eu conheci nesse contexto aí. Então, quando ela te conheceu, o senhor já estava envolvido
na obra, atividades ali com o ministério, dirigindo, né, alguns pontos de congregação, cultos nos lares, então ela já sabia, ela não estava inocente, ela sabia que ela estava assumindo um compromisso com um obreiro, com alguém que tinha uma chamada da parte de Deus. Sabia, ela sabia, como as coisas foram muito rápidas, que aconteceram comigo, a igreja viu, né, e eu gostava de falar. Então, eu, a princípio, dava muito meu testemunho. Aí, depois, eu comecei já a dar algumas palavras, né? Eu era um dos pregadores oficiais do círculo de oração. As irmãs gostavam de me colocar para pregar no círculo de oração, né? Porque, como eu disse, as portas não se abriam e eu me ocupava orando, me ocupava com a igreja, buscando almas, evangelizando. Tivemos a oportunidade de ver Deus fazer assim, um trabalho, uma obra muito grande na região. Houve realmente um avivamento na região na época, porque muitos irmãos, muitos jovens se converteram. Então, nesse contexto que eu conheci a Renata, a igreja sabia que eu tinha chamado, todo mundo enxergava essa chamada, e ela sabia. E eu também nunca ocultei dela. Inclusive, isso era uma maneira de... foi uma das minhas preocupações quando eu chamei ela para nós orarmos, para termos um compromisso mais sério. Eu revelei a ela a minha chamada, porque eu não tinha dúvida da minha chamada. Glória a tinha Deus. Convicção como ainda hoje eu tenho. Então, essa convicção que foi gerada através da maneira como Deus falou comigo, através da visão e da maneira como Deus me revelou, para mim próprio, né? Não só através dos outros em profecia, mas a revelação que eu recebi do céu, naquele momento no meu quarto, a maneira como Deus ali entregou para mim o jardim, entregou a igreja, eu não tinha dúvida, né? Então, eu conversava sempre com ela. Se você está interessada, eu tenho uma chamada, assim, assim, assim. Ela também tinha essa vocação, essa chamada para ser esposa de um pastor. Glória então, a Deus. Tudo deu muito certo. Né? Nós preparação de Deus. Namoramos, noivamos, casamos. Né? Hoje nós temos mais de 30 anos aí que estamos casados. E o senhor sempre dirigiu congregações na Lapa? Sempre na Lapa. Quantas congregações o pastor dirigiu nessa trajetória? Eu dirigi em média umas 10 congregações. 10 congregações. E teve alguma experiência, pastor Cássio, que o senhor viveu em uma dessas congregações que te marcou? O pastor compartilhar com a gente? Eu acho que a que mais me marcou nesse período todo de congregação, eu tive uma congregação que era chamada Vila Guedes. A congregação de Vila Guedes foi essa congregação que nós foi iniciado numa casa, aí ela ia passar para um salão. Né? Quando ela passou para o salão foi quando eu assumi. Tinha algumas poucas crianças, né? E nós estávamos num salãozinho pequenininho, né? E ali eu me recordo que Deus começou a salvar muitas pessoas, né? Nós construímos tinha uma parte na frente que era descoberta, aí cobrimos, colocamos banco, aí encheu também a parte externa e depois dali nós fomos para a avenida, alugamos um salão com 3 portas de alumínio na época e foi uma bênção. Deus encheu o salão, então ela me marcou. Por que ela me marcou? Porque foi bem nessa época que a gente, pastor André, a gente não vê assim muito avivamento acontecendo. Eu falo isso porque em todo esse período esse período que eu tenho de direção de igreja, de ministério, não foram todos eles que eu presenciei grandes avivamentos, salvação em massa, batismo com o Espírito Santo, mas eu tive a oportunidade de presenciar alguns momentos, sabe? E um deles foi realmente quando eu dirigi essa congregação, porque eu vi ali Jesus salvar muita gente, pessoas que estavam completamente destituídas, sabe? Pessoas que estavam longe de Cristo, pessoas assim que a sociedade não queria saber, mas Deus me trouxe, fez a congregação, Deus me deu uma palavra dizendo para mim que ia me dar uma congregação assim, assim e assim. E Ele me deu a congregação com as pessoas que Ele falou que Ele ia colocar lá dentro para cuidar.
E foi uma congregação, pra você ter uma ideia, tinha gente tão terrível que fazia parte da nossa congregação, que Jesus salvou, que às vezes só de ficar na porta, eu usava de estratégia, né? A pessoa dava muito trabalho no bairro, né? Era aquela pessoa que todo mundo conhecia. Chegou lá, se converteu, e como a gente era tudo novo, né? A gente tinha que se virar, né? Colocar, a gente não tinha lá o diácono formado, Sim. nada disso. Tudo novos convertidos. Tudo novo convertido, a partir de mim mesmo, né? Que era o pastor, tudo novo convertido. Aí, então, o que eu fazia? Eu colocava aquele que era o mais terrível, que dava trabalho, que todo mundo conhecia, na porta. Então, muitas pessoas, só de passar e ver aquela pessoa ali, entravam. Não, se Jesus salvou você, fez uma obra na sua vida, vai fazer na minha também. A esperança para a minha vida. A esperança. E ficava. E essa congregação chamada Vila Guedes, foi uma congregação que Deus me deu assim, um grupo de pessoas, caverna de adulão mesmo. Eita. Caverna de adulão. E eu vi muitas coisas assim, dali surgiram muitos obreiros, pastores, que hoje estão trabalhando para o Senhor. Então, de todas as congregações, eu acho que essa me marcou muito. Me marcou, fiquei 5 anos nela, formou um grupo muito grande ali na época, e ela foi uma congregação que eu peguei nessas condições. Eu ainda não era, na época, presbítero, eu peguei ela como cooperador no início. Aí depois fui separado diácono, depois separado presbítero, rapidamente, isso aconteceu também muito rápido. Então ela me marcou, o primeiro casamento foi feito ali, a primeira criança que eu apresentei foi ali. Então ela foi uma das que mais me marcou, não só por viver essas experiências como pastor, mas também por ver o que Deus fez ali, salvando pessoas que ninguém dava nada. E pastor Cássio, ao longo aí da trajetória, da caminhada, teve algum momento que o senhor sentiu um desânimo? Talvez até pensou em recuar, dar aquela retrocedida, talvez pela circunstância, pelas dificuldades, porque o caminho ministerial, ele não é um caminho fácil. É um caminho composto por muitos desafios. Em algum momento, o senhor sentiu desânimo? É comum. Eu acho que é comum a pessoa que trilha o caminho, estamos falando aqui de ministério, né? Sim. O caminho do ministério é comum a pessoa passar por essas situações. Abraão passou, Moisés passou, quer dizer, os patriarcas passaram, e os apóstolos tiveram seus momentos, e nós também temos. Geralmente é por causa da expectativa, geralmente envolve o fator tempo, porque é aquilo que você disse, né? Às vezes a gente vê acontecendo na vida de um, na vida do outro, né? E na sua, às vezes não está acontecendo de acordo com aquilo que você criou a expectativa. Isso contribui para que você tenha esse sentimento. Às vezes é uma promessa que Deus te fez, e essa promessa, ela foi feita, e o momento seu, aquele momento que você está vivendo, é totalmente contrário daquilo que Deus te prometeu. O que é isso? Só para dar um exemplo aqui, né, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo entender, é como se Deus falasse para você: vou te exaltar lá no local onde você está trabalhando, na sua empresa, e você chegasse no outro dia e alguém te chamasse e falasse: você está na lista de corte, você está correndo o risco de perder o emprego. Aí você fala: mas espera aí, Deus me falou uma coisa e e a realidade é outra. Eu estou vivendo uma outra coisa. Porque tem coisas, às vezes, que elas vão na contramão daquilo que Deus nos falou. E isso nos abate. Então é comum na vida de quem serve a Deus. Quando eu me converti, eu achava, e Deus me chamou para a obra, eu achava que essas coisas eu não estaria sujeito. Sabe, aquela falta de maturidade mesmo. Sim. Né? Inclusive, era muito estranho para mim ouvir o pastor Valdir. Estou citando muito o nome dele aqui, porque a gente está falando mais da época da conversão. Sim. Mas é óbvio que eu tenho outras referências também, né? Muitas outras também. Mas era muito... Eu me recordo que quando eu chegava na igreja, ainda novo ali no ministério, dirigindo as primeiras igrejas, o pastor Valdir, ele falava assim: quem é chamado, se pudesse, corria. E para mim era estranho ele falar aquilo soava estranho para mim, né, aos meus ouvidos, porque eu olhava para ele, um homem tão dinâmico, usado por Deus, né, parecia que era um homem que não tinha problema nenhum.
E como que um homem daquele, né, que eu me inspirava, né, podia falar algo dessa natureza? Quem podia, quem é chamado, se pudesse, saía correndo. E ele citava alguns casos bíblicos, então, alguns personagens, né? E realmente tem vários, né? O próprio Moisés disse, gerei eu esta congregação, né? Sim. Então passou também por esse momento, os seus momentos de frustração, de dificuldades. E eu ficava imaginando, mas por que o pastor Rodir fala isso? Mas é porque eu não tinha tido ainda essas experiências, né? Sim. Hoje eu entendo perfeitamente, né? É normal. Normal. Acontecer. Normal uma pessoa passar por esses momentos, mas não significa que aquilo que Deus te falou não vai se cumprir, não vai acontecer. Tem que ter paciência. Tem que saber esperar. Tem que pedir graça a Deus para esperar o cumprimento da promessa, né? E não se basear na experiência de outro ou da maneira como Deus está trabalhando na vida do outro. E como vencer, pastor Cássio, o desânimo? Porque às vezes, né, em um momento de fragilidade, que você está decepcionado, você não está enxergando algumas coisas acontecerem, aí vem aquele desânimo, aquela vontade de parar, de recuar. Como você superar esse momento? A gente só supera esse momento realmente se aproximando de Deus, se fortalecendo em oração. A pessoa precisa entender que é dependente, que existe um Deus no céu, que Ele cumpre o que Ele promete, que Ele faz tudo no tempo certo. Glória a Deus. Que Ele não... A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E você só vai conseguir atravessar esses momentos de conflito com oração. Pelo menos eu, todos os momentos meus de conflito, eu fui para os pés do Senhor. Eu entendi muito cedo que esse era o caminho. Glória e a até Deus. hoje eu faço isso. Ainda hoje, quando eu tenho uma situação que eu sei que às vezes não está no meu controle, que está me prejudicando, ou prejudicando a igreja que está sob a minha responsabilidade, quando eu percebo que eu não tenho a saída, que eu não sei o que fazer, eu uso essa arma que nós temos, que é a oração, essa ferramenta. E foi através dessa prostração, né? Prostração diante de Deus, Sim. dessa busca, que eu consegui superar momentos difíceis. Não foram poucos, pastor André. Tive muitos momentos de conflito, muitos. Porque da mesma maneira que Deus ele agiu rápido, Deus também, a própria situação exige também que você seja moldado, Sim. que você se aprimore cada vez mais, né? Que você corresponda àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então exige muito da gente também, Sim. você sabe disso. Então eu procurei resolver essas situações em oração. Pastor Cássio, agora conta para nós, porque até então o senhor, dirigente de congregação lá na Lapa, né, com algumas experiências, já um caminho percorrido, e de repente vem o convite do nosso ministério, né, um período pós-pandemia, o ministério aciona o pastor para lhe confiar agora um setor 109 de Interlagos. Como que foi para o pastor receber o pastor e a esposa também, né, irmã Renata, que está do lado ali, dividindo a carga da responsabilidade. Como que foi para o casal, para a família, saber que agora vocês estariam responsáveis por um setor, por uma sede com congregações e que vocês estariam à frente desse trabalho? Então, a questão, por exemplo, nós recebemos isso com muita alegria, né, porque era cumprimento das promessas que Deus havia feito para nós. Os conflitos, é lógico que a gente supera com oração e com a convicção da sua chamada. Você tem que ter a convicção, porque quando você passa pelo conflito, tem muita gente que joga a toalha por falta de convicção, desiste. Mas quando você tem convicção da sua chamada, você vai para os pés do Senhor e fica ali firme. E eu tinha essas promessas da parte do Senhor. Você Sim. vê, no começo da minha conversão, tudo foi muito rápido, né? Eu com
3 meses de conversão, eu já estava batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, né? Eu, com 1 ano, eu já estava dirigindo trabalho, já estava ali à frente de pessoas, 1 ano de conversão. Mas, para assumir um setor, eu fiquei esperando 30 anos. Meu Deus. Então, é por isso que as coisas são no tempo de Deus. E eu vi muitas pessoas que eram meus amigos, inclusive alguns que trabalharam comigo na FAESP, né? Que na época era o pastor Cícero Canuto de Lima. Eu, na década de 90, Sim. eu fiz Cícero Canuto de Lima, me formei, né? E passei a dar aula. Então, eu dei aula na época, na Cícero Canuto de Lima, trabalhei muitos anos ali, inclusive estou vendo aqui na nossa rádio, o pastor Caramuru ali, na época ele era também um dos professores, pastor Veiga, irmã Edna. Então, eu trabalhei ali e nós formamos muitos irmãos que se tornaram pastor setorial antes de mim. Então, eu tive que esperar muito tempo essa promessa se cumprir na minha vida. E quando ela se cumpriu, nós recebemos com muita alegria. Porque antes de se cumprir, eu passei por esses momentos conflituosos que você abordou aqui na nossa conversa, no nosso diálogo. Teve momentos que eu fui tentado, porque nós somos tentados. Sim. Somos tentados a pensar, mas será que eu nadei? Será que eu tô certo? Né? Mas isso tudo é uma tentação. Isso são coisas que nós temos que realmente vencer. Porque a convicção faz-nos passar por todos esses conflitos, né? A oração, aos pés do Senhor, convicto, a gente vai vencendo, mas não deixamos de ser tentado. E foi bem num momento como esse, muito conflituoso, porque muitos irmãos tinham ascendido para serem pastores setoriais. Sim. Eu trabalhava com a EMAD, com a Escola de Missões Assembleia de Deus. Trabalhava depois o pastor Elias Torralbo assumiu, né, a FAESP, ainda trabalhei um tempo com o pastor Elias Torralbo. Já tinha dirigido muitos trabalhos. Tinha, de uma certa forma, trabalhado em muitos departamentos da igreja. A promessa que estava faltando se cumprir era justamente essa. E de eu poder, trabalhar agora mais diretamente com o nosso pastor presidente, que sempre tinha sido um desejo meu, né? O pastor presidente, para mim, é uma pessoa sem palavras, né? Uma pessoa muito abençoada, um homem também a nossa referência, assim como o pastor Wellington Júnior, que eu já trabalho com os dois diretamente, são pessoas. Mas meu ministério todo estava na Lapa, né? Mais Lapa, né? Então eu vivia mais respirava aquele ambiente, vivia ali, as promessas foram se cumprindo ali, todo mundo me conhecia ali. De repente, o pastor presidente me chama, com o pastor Wellington Júnior, os dois, e me faz esse convite. Para mim foi glória a Deus. Foi o cumprimento de uma promessa. Foi muito bom poder também vivenciar agora o cumprimento da promessa, mas esperei, como disse a você aqui, umas coisas foram rápidas, mas outras no meu ponto de vista humano, talvez diria, para mim demorou, mas não. Era o tempo de Deus, por isso que eu falo hoje, com toda a convicção, Deus tem o seu tempo. Pastor Cássio, o senhor é um grande pastor, é um grande pregador, é um grande ensinador. A gente ouve falar muito bem do senhor, é um pastor gabaritado e um pastor assíduo na leitura. Eu queria que o pastor fizesse a indicação de algum livro para os irmãos que estão nos acompanhando, algum livro que te marcou e que o pastor indica para nós que vai ser bênção para a nossa vida espiritual. Eu tenho um livro que ele me marcou muito, porque eu sempre trabalhei com almas, né? Sim. Então, Manual de Evangelismo, do próprio pastor Valdir Bícero, né? Foi um livro que marcou a minha vida. Eu, particularmente, gosto de lidar com almas, com missão. Sim. Então, eu sugiro, né, aí esse livro, para quem não conhece, e gosta de ganhar almas, gosta de evangelização, eu acho que isso tem que estar, tem que estar imprimido, né, na nossa vida. Com certeza. Pastor Valdir Bícero, Manual de Evangelismo,
Lógico que nós temos vários livros, né? Tem Sim. um livro de hermenêutica, aí é para quem gosta já mais da área teológica, né? P.C. Nelson. Ele é um livrinho pequenininho, de bolso, mas ele ensina as principais regras de interpretação das escrituras, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É preciso, quando seja possível, tomar a palavra no seu sentido usual e comum. É de todo necessário tomar a palavra no conjunto da frase. Então ele vai te ensinando como você interpreta, né? Sim. As escrituras. É um livro também pequenininho, você lê numa viagem no trem, mas é muito bom também, hermenêutica. Que benção. P.C. Pastor Nelson. Cássio, o papo está muito agradável, mas já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, e eu gostaria que o pastor agora liberasse uma palavra do céu para os irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, que estão sintonizados na nossa rádio. Eu tenho certeza que existem corações que precisam de uma resposta de Deus. E eu quero que o pastor se permita, mais uma vez, ser usado para que essas vidas sejam alcançadas por uma direção e uma orientação à luz da palavra de Deus. Eu quero também aqui louvar a Deus, né? Eu espero que essas experiências que a gente tem contado tenham edificado, né, os Com nossos certeza. ouvintes, nossos irmãos. Eu lembro-me agora de um texto, de um versículo bíblico, gostaria de citá-lo, Hebreus 10, 23, deixa eu só confirmar aqui, estou com a minha Bíblia aqui do lado, Hebreus 10, versículo 23, é isso mesmo. A parte B que diz assim, vamos ler a parte A também. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, fiel é aquele que prometeu, né? Eu gostaria de me dirigir a todos os que estão nos ouvindo. Quem sabe você que tem uma chamada de Deus, você que recebeu uma promessa da parte do Senhor, às vezes isso que nós estivemos aqui, né, discutindo, conversando, dialogando sobre esses conflitos, porque nem sempre nós estamos vivendo um momento favorável. Existem situações que nós estamos vivendo na contramão daquilo que Deus nos prometeu. Isso é muito comum. E eu poderia até lembrar aqui de José. José, ele teve o sonho. José, Deus falou com ele de uma grande obra, mas passou pela traição dos seus irmãos, passou pela cova, né? Passou pela... A Bíblia diz também que ele foi vendido como mercadoria, foi preso injustamente. Então, a gente vê assim uma trajetória totalmente diferente daquilo que Deus havia revelado a José, no sonho de José. O sonho que Deus havia dado, os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, os seus pais iriam se prostrar. Mas, de repente, José se vê passando por todas essas adversidades. E por isso que eu li Hebreus 10, 23, que diz fiel que prometeu. Porque às vezes, mesmo passando por situações contrárias, aquelas que Deus ele nos prometeu, às vezes mesmo indo na contramão de tudo aquilo que Deus falou conosco, às vezes a situação está indo lá na contramão, não significa que o que Deus falou conosco não vai se cumprir. Porque, citando o mesmo José, todos que conhecem a Escritura sabem que José, mesmo tendo passado por todo esse enredo desfavorável, ele esperou com paciência ali, né? A Bíblia diz que tinha ele tinha a companhia daquele que ele precisava realmente ter do lado dele, que era Deus. A Bíblia fala que Deus estava com ele. E ele superou tudo isso e ele viu a promessa se cumprindo lá na frente. Então, foi honrado, porque o momento da honra chega, né? O momento do cumprimento da promessa também chega. Então, quem tem promessa não precisa brigar com ninguém, não precisa contender com ninguém. Quem tem promessa precisa saber aguardar, né? Precisa saber lidar com as situações que estão ao seu redor, às vezes até desconsiderar algumas coisas e seguir avante, seguir confiante naquilo que Deus prometeu. Então não precisa brigar nem contender. Quem tem promessas tem que aguardar no Senhor e esperar
o Deus que prometeu, ele fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o Deus que promete é o Deus que também cumpre, é o Deus que honra. Então, quem sabe você que está ouvindo esta palavra, está passando por este conflito, né? Esses momentos difíceis. Pode ser que você tenha a promessa de Deus, mas esteja frustrado com alguma coisa, decepcionado com alguma coisa, decepcionado com a demora, com o tempo, com as coisas que ainda não se cumpriram. Mas eu venho aqui, neste momento, dizer a você para que você não desista. Levante sua cabeça, caminhe, acredite naquele que te prometeu, acredite nas promessas que Deus fez a você, porque no tempo certo elas vão se cumprir. Deus, ele faz cumprir a promessa dele na vida daquele que lhe serve. Passe o que passar, se Deus falou, vai cumprir. Ainda que tenha muitas pessoas ao seu redor dizendo que não vai chover, mas se Deus disse que vai chover, pode esperar porque a chuva virá. Então, guarde esta palavra no seu coração, se anime, levante a sua cabeça, prossiga, vá em frente, não jogue a toalha, não desista do ministério, não desista da sua chamada, não desista da promessa que Deus tem na sua vida, porque, por certo, Deus cumprirá tudo que Ele te prometeu. Amém, pastor Cássio, eu recebo essa palavra, eu tomo posse e as minhas palavras são de gratidão pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. As portas estão sempre abertas. Quando o pastor desejar, vem aqui bater um papo com a gente, contar as experiências, os testemunhos, porque isso edifica a nossa fé e renova o nosso espírito em Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por ter dedicado esse tempo tão precioso, tão importante em compartilhar com a gente essas experiências tão maravilhosas. Eu que agradeço, pastor André, o convite. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui na nossa rádio. Também agradeço toda a comissão e todos os irmãos que aqui trabalham, né? Que se empenham para que esse programa, esse momento nosso aqui tenha essa qualidade que hoje, graças a Deus, tem. Agradeço também aqui a confiança e fica aqui nessa parte dos meus agradecimentos. Não posso deixar de citar aqui também a minha gratidão ao meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor também Wellington Júnior, a diretoria da igreja e a todos que aqui têm a sua responsabilidade e estão levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe e muito obrigado por tudo. Amém, pastor Cássio. E a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube ou pela rádio da nossa igreja, obrigado pela sua audiência, que Deus continue te abençoando e que o céu lhe permita uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações. Deus abençoe!